Galera, tá preparado para perder o medo de frações? E aprender a resolver de forma simples e entender como funciona uma fração? Então fica aqui comigo até o final que você vai entender melhor as frações a partir dessa aula. E como eu sempre digo, fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática, sequência 23, atividade 23.4 do volume 2 do EMAI. E já sabe, né? Deixa aquele teu like. Se você gostar do que você vai aprender aqui hoje, não esqueça do like, isso ajuda bastante o canal. E te inscreve no canal, porque é só através da sua inscrição que você é notificado dos meus vídeos. Então verifica aí, tá inscrito? Se não tá, te inscreve para você receber notificação. É só assim que o YouTube entende que você faz parte aqui do canal, e aí quando eu lanço um vídeo, ele notifica vocês, beleza? Aqui em cima tá passando nosso Instagram, vai lá, segue a gente no Insta também para você dar uma força, o perfil é novo, ajuda a gente a crescer lá, para que a gente traga aquela galerinha que tá lá e que ainda não conhece o canal, para que eles venham assistir nossos vídeos e você vai estar ajudando essas pessoas que chegarem até aqui junto comigo, beleza? Então, bora começar! Galera, antes da gente começar a resolver o exercício número 1, deixa eu dar um recado muito importante para vocês. Eu já venho falando para vocês ultimamente da retenção do canal. Então tá passando aqui do lado para vocês o exemplo dos vídeos mais famosos aqui do canal. Tá vendo que tem ali alguns vídeos que tem 10 minutos, 15 minutos, mas a retenção que está sendo mostrada em vermelho aí para vocês, ela está abaixo da metade do vídeo. O que significa isso? Num vídeo de 10 minutos, vocês estão assistindo 3, 4, até 5 minutos do vídeo. Significa que vocês não estão assistindo o vídeo todo. E o YouTube tá vendo isso. O YouTube sabe disso e ele me mostra também. Isso significa que o YouTube sabe dessa informação, que vocês não estão assistindo o vídeo todo. E ele não entende que o vídeo é relevante para a plataforma, para a divulgação. Né? Ele é relevante para você, porque você está aprendendo, está conseguindo resolver exercício, está conseguindo fazer as suas lições, mas o YouTube não enxerga isso da mesma forma. Então dê uma ajuda para a gente, para aumentar a retenção aqui dos nossos vídeos, para que o YouTube veja os vídeos e fale, opa, os vídeos estão com retenção alta, vamos divulgar ainda mais para trazer mais alunos para o canal. Então só tem uma forma de você fazer isso. Volta o vídeo do início, depois que você já assistiu, olha só, presta bem atenção na dica que eu vou dar. Já assistiu a aula? Já aprendeu? Resolvemos o problema e você está satisfeito? Agora ajuda o canal, só você pegar aquela barrinha do tempo do vídeo, volta do início e deixa passar o vídeo do início ao fim, que é só dessa forma que a retenção aumenta, beleza? E bora começar o exercício. Número 1. Foi proposto a Lucas que representasse com números as partes pintadas de verde em relação à figura toda, nos seguintes casos. Então aqui galera, temos alguns casos, né, que foi dado ao Lucas para ele representar as partes pintadas na cor verde, né? E agora nós vamos começar a entender frações. Não tenha medo, fiquem calmos, vocês vão ver que é tranquilo, beleza? Então vem comigo. Olhando aqui o primeiro caso que nós temos aqui. Olha só, nós temos um retângulo e um lado está laranja, o outro lado está verde. E olha a resposta que o Lucas deu. A parte pintada de verde é 1/2 da figura toda. Beleza. Então vamos entender o que o Lucas disse, que de toda essa figura, né, do tamanho todo dela aqui, ó, tanto a parte laranja com a verde, temos somente uma parte pintada, de um total de 2 partes. Isso está correto? Sim, está correto. Temos a primeira parte, né, que é a parte laranja, e a segunda parte, que é a parte verde. Juntando as duas partes, eu vou ter 2 partes, tá certo? Vou ter 2 partes. E agora vamos entender o seguinte. Aqui nós temos uma fração. E olha só agora, vamos comparar o que a gente está vendo aqui com o que a gente agora vai observar aqui na figura. Agora, se eu mudar a pergunta para vocês e fazer assim a pergunta, a parte verde está ocupando quanto da figura? Ela está ocupando metade. É isso que vocês podem estar respondendo, porque se vocês olharem, a parte verde ó, ocupa metade da figura retangular, tá vendo? E a outra parte, que está em laranja, está ocupando a outra metade. Agora vamos para a fração. E essa fração se chama meio. Ou seja, por que ela se chama meio? Porque o próprio nome já diz que ela representa a metade de alguma coisa. Nesse caso, é a metade do retângulo, tá certo? E agora vamos dar nome aos nossos números. Numa fração, eu vou até colocar ela maior aqui, ó, para vocês verem bem destacado. Se vocês estão vendo da TV, da sala de aula, ou você está no fundo da sala, para ficar mais fácil de você conseguir enxergar. Então, eu tenho aqui a fração que representa metade de alguma coisa, e o primeiro número aqui, ó, que é o número 1, ele se chama numerador. Você pode até ó, fazer igual eu fiz aqui, ó, uma setinha, e escreve aqui na ponta da setinha, numerador. E o número de baixo se chama denominador. Agora, vamos entender o seguinte.
Galera, numa fração, presta bem atenção no que eu vou falar. Olha aqui para a tela e presta bem atenção. Numa fração, o número que está embaixo, ele vai sempre representar o total de partes, tá? Lembrando, o nome dele é denominador, beleza? E o numerador é o número de partes que, nesse caso, foi pintada de verde, tá certo? Então, denominador fica embaixo, numerador em cima. O total de partes é representado pelo denominador. Então, vamos voltar agora na nossa figura. Temos ela aqui, ó, um retângulo, e ele foi dividido em quantas partes? Em duas, exatamente em duas, dividindo pela metade dele, né? Eu tenho duas partes, por isso que o meu denominador tem o número 2. E aí, quantas partes está pintada de verde? Somente uma, que é isso que o exercício quer que a gente faça, né? Ver, ó, as partes pintadas de verde, tá vendo só? E agora vamos voltar para a resposta do Lucas para a gente ler de novo isso aqui. Então vem comigo. A parte pintada de verde é metade da figura toda, tá vendo só? Então agora você sabe que essa fração representa meio, porque eu tenho um retângulo, certo? Que foi dividido em duas partes e eu pintei somente uma em verde. Agora vamos ver a próxima figura? Esse círculo. Então, ó, o Lucas disse o seguinte, a parte pintada de verde é uma parte de um total de 4 partes. Olha que legal, agora que você sabe que aqui a quantidade de partes pintadas e aqui no denominador é o total de partes que tem a figura, a gente já pode falar assim, ó, que a parte pintada de verde é uma de um total de 4 partes. Vamos conferir? Então, ó, uma parte pintada de verde, ó, é verdade, ó, tá aqui, ó. E quantas partes tem a nossa figura? 1, 2, 3 e 4. Olha que legal. E aí, vamos agora ler por completo aqui o que o Lucas disse, ó. A parte pintada de verde é 1/4, a gente lê dessa forma, tá? Fração 1/4 da figura toda, né? Você pode ler também assim, ó, 1/4, não tem problema, tá correta a leitura, tá certo? 1/4 ou 1/4 vai estar correta a sua leitura, tá? E vamos relembrar mais uma vez. O que é isso mesmo? Esse número de cima, o numerador, né? É o número de partes pintadas. E o de baixo é o denominador, é o que representa o total de partes que tem a figura, juntando todas as partes, tá? Independente se ela tá pintada de verde ou de laranja, é o total, beleza? E o Lucas justificou, olha aqui embaixo falando, ó. No caso do retângulo, eu dividi 1 por 2, né? Porque o retângulo ele foi dividido em duas partes. E aqui no caso do círculo, ele dividiu um círculo que antes ele era inteiro, né? Ó, fazer o círculo aqui, ó. Ele era inteiro e ele fez o quê? Dividiu por 4. Então ele traçou uma linha aqui, traço uma linha aqui, ó. Eu tenho 4 partes, tá vendo, ó? Veja só, bem tranquilo. Essa foi a justificativa do Lucas. Aí tá dizendo aqui, ó, analise as respostas dadas pelo Lucas, verificando se ele está correto. E sim, ele está correto, né? Essas respostas que ele deu aqui e aqui está correta, tá certo? Mas antes da gente avançar, vamos só relembrar. Na fração, o número que vai em cima é o numerador e o número que vai embaixo é o denominador, beleza? Bora continuar para o exercício para a gente resolver os demais. Número 2. Em seguida, a professora de Lucas propôs aos estudantes que preenchessem o seguinte quadro com o auxílio de uma calculadora. Vamos ajudá-los? Então aqui, galera, nós temos um quadro com 3 colunas. A primeira coluna nós temos as operações. Na segunda coluna nós vamos colocar as respostas na forma fracionária. E na terceira coluna nós vamos colocar o número que aparece no visor da calculadora, que vai aparecer para vocês na forma decimal, tá? Presta bem atenção, decimal. Então a gente vai ver a mesma resposta escrita de formas diferentes, uma em forma de fração e outra em forma decimal. O que é a forma decimal? É quando o número tem vírgula, beleza? Então vem comigo que a gente vai começar a responder isso aqui e praticar melhor a nossa fração. Beleza? Galera, mas antes da gente começar a resolver essas frações, deixa eu falar para vocês do clube de membros aqui do canal. Você já conhece o clube de membros? Se não conhece, tá passando aqui do lado, deixa eu falar rapidinho para vocês. Nós temos 2 principais planos de assinatura aqui no canal. Nós temos o Novo na Turma e o Aulas Exclusivas. No plano de assinatura Novo na Turma, você vai ter acesso aos selos de fidelidade e os emojis do canal, além de que você tem prioridade nas respostas dos comentários.
Ou seja, nós temos mais de 1000 comentários aqui por mês no canal. E aí eu começo respondendo os comentários dos membros para depois eu ir para os demais comentários. Então olha só que benefício bacana você já tem sendo membro novo na turma. E você tem também o plano de assinatura Aulas Exclusivas, para você que quer desbloquear todos os vídeos do seu livro aqui do canal. Porque veja só, no plano de assinatura Aulas Exclusivas você tem mais de 200 aulas exclusivas só para membros e você terá diversas aulas desse seu livro também somente para membros. Inclusive, galera, a próxima aula 23.5, ela é uma aula somente para membros. Tá passando aqui do lado para vocês. Então considere fazer parte dos membros do canal, porque você vai estar apoiando o nosso trabalho aqui na plataforma para que a gente invista em livros novos atualizados para vocês, para que a gente melhore a qualidade dos nossos vídeos e também invista em equipamento novo para entregar cada vez mais conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá certo? Então venha fazer parte da turma para apoiar a nossa criação de conteúdo aqui na plataforma. E bora continuar para o exercício, resolver essas frações. Vem comigo! Então aqui, galera, começando pela primeira fração que nós temos aqui, antes de mais nada, vamos nos atentar ao seguinte, ao símbolo da divisão. Veja só que interessante, eu vou colocar ele maior aqui para vocês verem melhor, colocar ele bem grandão, ó. Tá vendo só? Eu tenho então duas bolinhas e o tracinho aqui ao meio, certo? Veja só, cada bolinha aqui, ela representa um número da fração. Essa primeira, ela representa o numerador e essa outra representa o denominador. Eu vou até passar outro tracinho aqui para vocês e veja só, vou agora substituir cada uma das bolinhas pelo número que nós temos aqui. Lembrando, o número da esquerda, ele vem no numerador, então 1, e o número 2, ele vai no denominador, 2. Olha só como ficou. Então, nossa fração fica dessa forma, ó, 1 sobre 2. E a gente já viu que 1 sobre 2 é a fração chamada também de meio. Ou seja, essa fração representa metade, porque eu tenho aqui no meu denominador o total de partes, ó, total eu tenho 2. E aqui no meu numerador eu tenho 1. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Se você tem duas balas e você dá uma bala para alguém, você está dando a metade do seu total, que é, nesse caso, uma bala. Por isso que essa fração se chama meio. Muito bem, então já conseguimos representar a forma fracionária. É só colocar aqui, ó, o 1 em cima, o 2 embaixo. E o segundo aqui, ó, como que fica? Eu tenho, então, ó, vamos de novo, passar o tracinho. O número da esquerda ele vai no numerador. E o número 4 aqui, ó, no denominador, representando o total de partes. E aí eu formei a fração 1/4, tá vendo? Muito bem, né? Mas antes da gente começar a preencher as próximas, vamos ver como fica a forma fracionária transformada em forma decimal. Ou seja, a gente vai agora pegar e resolver essa fração na calculadora para que você veja como que é que a calculadora exibe esse resultado de forma decimal. Então vem comigo, eu trouxe aqui a calculadora e eu vou digitar exatamente o que está aqui, ó. O número 1 vai ser dividido para um total de 2. E a hora que eu apertar o igual, olha o que vai acontecer. 0,5. Ou seja, eu tenho então metade representada em forma fracionária. 0,5 ou você pode falar também 5 décimos, tá bom? Se você colocar um zero aqui do lado, ó, o zero ele vai transformar em 50 e eu posso dizer que é 50 centésimos, tá? Se eu tirar o zero, não vai mudar em nada. Você pode ver que a calculadora nem mostrou nada ali, né? Não mostrou. Mas tem calculadoras que mostram esse zero. Então, não se preocupe. Se está com zero, se está sem o zero, o valor do número é o mesmo. Vai representar metade, tá certo? E aqui, esse zero que está aqui, galera. O que ele representa? Os inteiros. Então, está dizendo que tem 0 inteiros e 5 décimos. Ou seja, metade de um inteiro, né? Vamos voltar naquele exemplo do retângulo. Eu tinha um retângulo, né? Esse é um retângulo inteiro. Quando eu divido ele pela metade, eu já não tenho mais um inteiro. Por isso que aqui é representado pelo zero. Eu só tenho meio, né? Metade, ó. Quando eu pintei aquela parte de verde, eu só tenho metade pintada. Tá vendo? Por isso que já não temos mais inteiros aqui, ó, na casa dos números inteiros, porque já deixou de existir um retângulo inteiro. Uma parte dele, ó, foi pintada e essa parte que eu pintei representa exatamente a metade. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Então, na calculadora, a gente representa metade de que forma? 0,5, né? 0,5 e se aparecer um número aqui, ó, um zero, também não tem problema, que o zero não vai alterar o resultado. Então, pode ter o zero como
pode ficar sem ele, tá certo? Muito, muito bem, tá bom? Muito bem. Agora, vamos fazer o próximo. A gente viu aqui no 1/4. Olha só, nós vimos aqui que 1/4 vai ficar como mesmo? Eu vou traçar a minha linha, que é a linha da divisão. E aí o número 1, ele vem aqui no numerador. Então, uma parte de um total de 4 partes. Olha que tranquilo. Vamos marcar aqui? Super simples, né? Muito simples mesmo. E na calculadora, como que isso fica? Vamos ver? Então, eu tenho agora o número 1 e eu vou dividir ele em 4 partes. Olha só, vou dividir em 4 e olha como vai ficar o nosso resultado, 0,25. Ou a gente pode ler também 25 centésimos, tá bom? 25 centésimos, anota aí também. Então vamos colocar aqui essa nossa resposta. Olha aí, ó, temos 25 centésimos, ótimo, excelente. Por que que eu falei para vocês do zero aqui, ó? Tá vendo que esse tem duas casas decimais? Ele está representando 25, porque ele está contando de 0 até 100. Quando chega em 100, ele completa um inteiro. Por isso que eu falei que se tiver aqui, ó, o zero, a gente lê em centésimos, porque daí vai de 0 a 100. Quando não tem o zero, só tem um número, a gente lê em décimos, que vai de 0,1 até 0,9. Daí o próximo vira o inteiro, tá? Na régua é assim, inclusive. Lembra da reta numérica que a gente já trabalhou? A reta numérica começa aqui, ó, imagina uma régua, tá bom? Começa no zero, né, o ponto zero, aí nós temos os risquinhos menores na sua régua, certo? Temos, ó, 0, o primeiro risquinho, o segundo risquinho, terceiro, o quarto, e presta atenção, na sua régua, o quinto risquinho ele é um pouco maior. Aí depois vem o sexto risquinho, sétimo, oitavo, nono, e aí depois vem o risquinho do inteiro, né, que representa o inteiro número 1, não é verdade? Então veja só, vamos agora trazer esses números aqui, ó, para a régua, só para a gente ainda entender melhor ainda. Então quando eu falo em décimos, eu ignoro esse zero aqui, ó, tá vendo? Eu ignoro esse zero. E aí eu começo aqui, ó, 0 inteiros, tá? 0 inteiros tá aqui. Aí temos agora os décimos, ó, 1, 2, 3, 4, olha só, 5. O 0,5 ele tá aqui, ó. Tá na metade do caminho entre o 0 e o 1. Por isso que a gente diz que meio em fração a gente representa assim. Por que assim? Porque ó, ele está na metade do caminho, do zero até o outro inteiro. Ó. É a metade do caminho. Se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. E aí eu cheguei aqui no que representa a metade. E se eu partir do 1 para trás, mesma coisa. Estou aqui no número 1, eu estou voltando. Ó. 1, 2, 3, 4. Olha só. A distância dos dois lados é a mesma. Por isso que eu represento a metade dessa forma. Tá bom? E o 0,25? Mesma coisa, ó. 0 inteiros, tá vendo aqui, ó? 0 inteiros. E o 2 aqui, ó. 1, 2. Só que daí esse 25 aqui, ó, é a metade do caminho, ó. Vou até fazer aqui, ó. 0,2. E eu tenho também o 0,3. Então, entre o 0,2 e o 0,3, na sua régua não tem mais nenhum risquinho, mas a gente pode considerar que entre o 0,2 e 0,3 ainda tem outros números ainda menores, que é a representação em centésimos. Ou seja, qual que seria a representação em centésimo? Porque aqui está em décimo, né? Eu vou separar ainda mais para vocês agora verem a representação em centésimos. Então, o 0,2 a gente pode colocar como mesmo 0,20. Que daí a gente está contando em centésimos, de 0 até 100. E o 0,3 a gente coloca como 0,30. Olha lá, coloquei o 0 nos dois. E entre os dois aqui, o que, que vai existir? Vou até passar um risquinho maior. Ó. Tem o 0,21, depois o 0,22, depois o 0,23 e assim vai. Ou seja, 23 centésimos, 24 centésimos, 25 centésimos. Nesse caso aqui nós temos o 25 centésimos, que ele é exatamente o que aconteceu no exemplo que eu dei aqui, ó, do meio. O 0,25, ele está aqui, ó, entre o 0,20 e o 0,30, bem no meio do caminho, tá certo? E aí na régua, como ficaria isso? Ó, temos aqui, ó, o 0, o 0,1, que é esse primeiro risquinho, 0,1, depois o segundo risquinho é o 0,2, e agora, aqui, ó, entre o 0,2 e o 3, ele é como seria aqui, ó, como se fosse o meio do espacinho entre eles, que não tem aí contagem, né? Não tem o número mostrando a régua, mas é como se fosse esse meinho aí, tá bom?
Então, ó, tô tentando aqui trazer para vocês com coisas que vocês têm no dia a dia, para vocês entenderem aqui, ó, onde que a gente enxerga esse número, né? Como que ele vai estar no nosso dia a dia, tá certo? E aí, a gente já viu então, ó, vamos voltar aqui o que a gente já aprendeu. Vou até limpar aqui o nosso espaço, se precisar eu faço de novo aqui a nossa reta numérica. Então, nós já aprendemos que meio em fração a gente representa por 5 décimos. 5 décimos, lembrando, é sem o zero. E se a gente for falar em centésimos, a gente acrescenta o zero, tá? Nesse caso aqui, ó, não tem como a gente ler em décimos, porque a gente tem, ó, uma segunda casa decimal que representa, então, centésimos. Lembrando, essa primeira casa decimal se chama décimos, a segunda se chama centésimos. Como a gente tem obrigatoriamente uma segunda casa, a gente lê 25 centésimos, beleza? E agora vamos fazer o restante que falta, ó. 1 dividido por 5. Então, como que vai ficar mesmo? Essa divisão, passa o risquinho aqui, ó, da divisão. O primeiro número em cima é o número 1 e o segundo é o número 5, ou seja, o numerador que está em cima é o número 1 e o total de partes, que é o número 5, também chamado de denominador, é o número 5, beleza? Então a gente marca aqui, ó, super tranquilo, 1 em cima, total de partes, 5 embaixo. Como isso vai ficar na calculadora? Vamos fazer? Bora lá! Olha aí, ó. Então eu tenho a calculadora, vou digitar mais uma vez. O número 1 agora sendo dividido em 5 partes. E o resultado foi 0,2. A gente pode ler como mesmo. Quando é a primeira casa decimal, a gente chama de décimo. Quando tem duas, a gente pode ler centésimos, né? Nesse caso não tem. Então a gente pode escrever assim, ó. Vou colocar aqui ao lado. 0,2, que se lê da forma 2 décimos, né? 2 décimos. Lembre-se de novo da reta numérica, ou seja, da sua régua escolar mesmo, ó. Eu tenho 0, eu tenho o número 1, são os inteiros, e aí eu tenho os risquinhos que representam os décimos. Então aqui é 1 décimo, aqui ó, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos. O maiorzinho ele representa a metade, né, que é os 5 décimos. E aí vai até o 9 décimos. Eu não vou completar aqui, né? É só para representar agora o 2 décimos que a gente encontrou na calculadora. Ou seja, turma, o 2 décimos ele tá onde, ó? No segundo risquinho aqui, ó, da sua régua. Tá certo? 2 décimos. Beleza? Vamos pôr ele aqui então no nosso quadro. E aí aqui nesse caso, ó, eu coloquei na forma escrita em centésimo, tá? Ó, mas se você tirar o zero, ele vai ficar exatamente igual o que apareceu na calculadora. A leitura fica 2 décimos. Se eu acrescentar o zero, fica 20 centésimos, beleza? 2 décimos ou 20 centésimos representa exatamente a mesma coisa, tá bom? Só muda a forma de pronúncia. Com o zero, a gente lê 20 centésimos. Sem o zero, a gente lê 2 décimos, ok? Então anota no caderno esses termos que eu tô falando, porque é importante para você depois lembrar, tá? Apesar de que a gente vai trabalhar bastante isso aqui no canal, mas se quiser já ir treinando a leitura, com zero, a gente lê centésimos, né? 20 centésimos. Sem o zero, a gente lê 2 décimos. E o valor deles são exatamente a mesma coisa. Muito bem. E agora eu tenho aqui, ó, o 1 sendo dividido por 10, né? Então, eu tenho uma parte, olha só. E o total aqui, ó, são 10. 1 dividido para 10. Beleza? Vamos ver na calculadora como vai ficar esse 1 décimo. A leitura dessa fração, galera, é 1 décimo. Vamos ler todas as frações antes da gente fazer o último na calculadora? Então, a primeira, a gente lê meio. A segunda, a gente lê 1/4. A terceira aqui, ó, a gente lê 1/5. E a última agora, que a gente vai fazer na calculadora, a gente lê 1 décimo, tá certo? Ou seja, uma parte de um total de 10, tá certo? Uma parte, certo? É uma parte, tá bom? E o total são 10 partes. Então, aqui temos o total. E como isso se chama na fração mesmo? O número de cima, numerador. O número de baixo, denominador. Ok? E na calculadora, como isso vai ficar? Então, eu tenho o número 1 e eu vou dividi-lo por 10. E olha como vai ficar agora o nosso resultado. 0,1, ou seja, 1 décimo. Foi exatamente o que eu li aqui, ó. 1 décimo nessa fração, né? E como a gente representa 1 décimo em números decimais, assim, ó, 0,1, tá certo? Vamos colocar aqui. Muito bem. Então aqui, ó, nós temos então, ó, sem o zero, 1 décimo.
Com o zero, 10 centésimos, tá certo? Sem o zero, 1/10. Com o zero, 10 centésimos. Então temos essas opções. Eu vou até deixar as duas aqui para vocês anotarem. E aí vocês podem até colocar a observação assim que os resultados eles são o mesmo. Então coloca assim ó, no seu caderno para complementar. Aqui ó, eu coloquei o zero na frente, mas pode anotar também essa representação. Aí essa aqui vai ficar igual, não muda, porque eu não consigo tirar esse 5. Só conseguiria se fosse o zero, tá bom, galera? Com o 5 não dá para tirar, ele se mantém o mesmo, então nem preciso escrever esse. Agora, ó, esse tem zero, então outra variação de escrita seria assim, ó, 0,2, que é o 2/10. E aqui também eu conseguiria tirar o zero e ficaria 1/10. Então, vamos ler de novo? Para finalizar, olha só, 50 centésimos ou 5/10. Aqui temos só um tipo de leitura que dá para fazer, que é 25 centésimos. E aqui nós temos as duas opções, ó, 20 centésimos e 2/10. E aqui nós temos 10 centésimos e 1/10. Lembrando que o valor deles são exatamente iguais, não muda, tá? Não muda, o que mudou foi a leitura e os que tem zero a gente pode ignorar esse zero que não vai mudar o valor do nosso número, tá bom? A forma mais fácil de você entender é essa aqui, ó. 50 não é metade de 100? É metade de 100, beleza? Por isso que a gente lê 50 centésimos, porque 50 é a metade de 100. Se a gente lê agora sem o zero, 5/10, o 5 não é a metade de 10, por isso que a gente fala 5/10. Ele está representando metade do 10. E quando a gente tem o zero, ele está representando metade do 100. Ou seja, é sempre metade, tá vendo? Tranquilo, né? Não é difícil, a gente vai praticar bastante isso aqui no canal, isso aqui é só o começo. Não se desespere, eu já trouxe bastante informação para vocês. Então vamos continuar nossa leitura. Após preencher o quadro, a professora informou: esses números da terceira coluna estão representados na forma decimal, que é o que a gente já veio falando, né? A professora só complementou, ela disse então para o Lucas, tá vendo? Ela disse para o Lucas, né? Depois que ele resolveu tudo isso na calculadora, é que eu vim explicando durante toda a aula, né? Mas no final só que ela explicou para ele, ó, esses números da terceira coluna, que são esses aqui, eles estão representados na forma decimal. Tá legal? Galera, não é difícil. Fração ela não é difícil, você tem que entender. Por exemplo, o número que está em cima se chama numerador, o número que está embaixo, denominador. O número que está em cima, ele representa uma parte de um total. E aonde que eu encontro esse total? No denominador, que está embaixo. Então, o número de cima é uma parte do todo. Você pode ler assim, uma parte do todo. Então, se eu tenho um número em cima, embaixo eu encontro o total, na fração, beleza? E no decimal, lembre-se, números decimais tem vírgula. E a gente pode fazer a leitura. Quando tem o zerinho ali no final, né, são duas casas decimais, a gente pode fazer a leitura em centésimos. 10 centésimos, 20 centésimos, 30 centésimos, 31 centésimos, 32 centésimos. Quando não tem o zero, é só um número depois da vírgula, a gente lê terminando com décimos. Então você lê ali aquele número. Se é o número 1, você vai ler 1 e termina com a palavra décimo. Se é o número 5, você vai ler 5 e termina com a palavra décimo. Então fica 5 décimos. Se é o número 7, vai ser 7 décimos. Olha só como não é difícil. E o que tem que ter mesmo? Ter calma. Com calma, você lê o exercício, resolve de maneira tranquila e vai dar tudo certo. E lembre-se, como essa aula teve bastante informação para vocês, bastante explicação, volta o vídeo, assiste a explicação mais uma vez para você fixar o conhecimento, porque eu falei muitos termos, eu falei décimos, centésimos, numerador, denominador, então é bom que você volte esse vídeo e preste atenção mais uma vez na explicação para você fixar o conhecimento. Combinado? E galera, se esse vídeo te ajudou, deu aquela força para vocês nos seus estudos, você conseguiu entender ou está começando a entender frações, agora é a sua vez, dê uma força pro canal pra gente ficar melhor ranqueado aqui na plataforma. Tá vendo aqui do lado? Tá passando para vocês um exemplo de comentário aqui, com hashtag. É só você fazer o mesmo, no final do vídeo vai aparecer as hashtags dessa aula, vem nos nossos comentários e comenta as hashtags para você ajudar o vídeo a ficar melhor ranqueado. E também deixa aquele seu comentário bacana também aqui no canal. Eu recebo todos os dias dezenas de comentários muito legais de vocês. De pais, de alunos, de professores. É muito legal. E um dos comentários que eu mais leio de vocês, alunos, é que a minha professora
passa os seus vídeos pra gente. Olha que legal como a gente está formando aqui uma comunidade, uma corrente de pessoas do bem interessadas no mesmo assunto. Sua professora utilizando os vídeos para complementar os estudos de vocês e vocês aqui de volta agradecendo e a gente tendo essa energia bacana, essa energia positiva, vocês conseguindo evoluir. A sua professora com certeza ouvindo isso que eu tô falando e olhando para vocês, orgulhosa de ver que vocês estão também melhorando. Então é muito bom, isso é muito bom. Tá vendo que bacana? Então, galera, dê essa força pro canal para que a gente consiga fazer isso também em outras escolas. É só você deixar aquele seu like, colocar o seu comentário pra gente aumentar a relevância e aí a gente vai chegar para outros alunos que ainda não nos conhecem, tá certo? Então, o comentário da aula de hoje é EMAI e frações. É só você colocar aí nos nossos comentários a hashtag EMAI e a hashtag frações, qualquer uma das duas, pode pôr as duas também. Se você pôr EMAI, você ajuda todo mundo que está procurando aqui no YouTube por EMAI. Se você pôr frações, você vai ajudar todo mundo que está procurando assunto de fração, quem está querendo aprender frações. E se você colocar as duas, você vai ajudar tanto quem quer EMAI, quanto quem quer aprender sobre frações, tá certo? Galera, já deixou aquele teu like? Se não deixou, deixa aquele like para dar força. Confere tua inscrição para que você receba as notificações e aqui em cima tá passando o Instagram. Vai lá, segue a gente também para que a gente cresça lá e traga a galera aqui para estudar no canal, né? Tem muita gente que às vezes está procurando conteúdo lá, não tá achando e aqui ele vai encontrar o conteúdo que ele precisa. E aqui no final do vídeo, galera, vai passar para vocês a lista de membros apoiadores do canal. Confere aí se seu nome tá na lista, porque se tiver, você é um membro apoiador aqui do nosso trabalho na plataforma. Tá legal? Um grande abraço, até a próxima aula.